Boas-vindas à nossa aula de hoje. A ideia aqui é a gente pensar nesse espaço como uma sala de aula moderna, onde vamos desmontar, peça por peça, uma das maiores ilusões da nossa geração. Aquela busca exaustiva e, sinceramente, impossível pela perfeição. Nossa análise hoje vai focar em conceitos fortíssimos para trazer um pouco de equilíbrio emocional de verdade, principalmente para nós, jovens profissionais, que tentamos sobreviver no mundo corporativo sem perder a cabeça no processo. Vamos dar uma olhada no material de origem e entender por que essa forma que nos ensinaram a buscar a felicidade pode estar, na verdade, nos deixando muito doentes. Para começar, a gente precisa validar um sentimento que é praticamente universal hoje em dia. Sabe aquela cultura da produtividade tóxica, o famoso hustle culture, que diz que a gente tem que trabalhar enquanto eles dormem e tá sempre no topo do mundo? Pois é. Mas por que será que essa busca constante por sucesso e por positividade acaba deixando a nossa geração com um esgotamento tão profundo? Por que a gente vê tanto burnout por aí? Essa é basicamente a pergunta central que a nossa análise vai responder hoje. Então, em vez de focar em mais fórmulas mágicas de sucesso, vamos encarar o que o material nos mostra sobre aceitar a realidade exatamente do jeito que ela é. Beleza, vamos mergulhar direto nisso. Aqui está o nosso plano de aula de hoje. 1. O perigo da positividade constante. 2. O fracasso como um caminho. 3. Cruzando filosofia budista com biologia. 4. Um guia para escolher problemas. E, por fim, 5. O poder de estabelecer limites. Começando com o nosso tópico número 1, o perigo daquela história de positividade o tempo todo. Apenas boas vibrações? Será mesmo? O material de origem traz um conceito que é, no mínimo, fascinante, chamado de círculo vicioso infernal. Funciona mais ou menos assim. Imagina que bateu aquela ansiedade por causa de uma reunião de trabalho importante. Normal, certo? Mas aí começa o julgamento por estar com ansiedade. E, de repente, a gente está com ansiedade por estar com ansiedade. As redes sociais pioram tudo, porque bombardeiam a nossa timeline com uma perfeição completamente falsa, fazendo com que essas emoções negativas, que são normais e cotidianas, pareçam falhas enormes. No fim das contas, a gente acaba se sentindo mal pelo simples fato de estar se sentindo mal. Um verdadeiro inferno mental. E aqui a gente encontra o antídoto filosófico para esse círculo vicioso, que é a chamada lei do esforço invertido. O texto nos mostra que essa vontade desesperada de ter sempre uma experiência positiva é, na real, uma experiência super negativa, porque só reforça o que está faltando na nossa vida. Por outro lado, aceitar que o trabalho vai ser estressante às vezes, ou que nem todo projeto vai dar certo, é uma experiência libertadora, é positiva. Tentar forçar a felicidade a todo custo só causa um baita sofrimento mental desnecessário. O que nos leva à nossa seção 2, o fracasso como caminho. Olha só que interessante o que temos neste slide. Nem tente. A simplicidade dessa frase é o que faz dela um soco no estômago. O autor dela, Charles Bukowski, era basicamente o completo oposto de qualquer um desses gurus corporativos que a gente vê no LinkedIn. Ele passou décadas sendo um alcoólatra, foi rejeitado por dezenas de editoras, viveu de bicos terríveis e, bom, colecionou fracassos. Ele é literalmente a última pessoa no mundo que a gente olharia e diria: nossa, que modelo de sucesso. Só que, curiosamente, o sucesso estrondoso que o Bukowski acabou alcançando lá pelos 50 anos de idade não veio de uma vontade incansável de ser perfeito. Veio justamente de uma honestidade radical sobre as próprias falhas. Ele sabia que era um fracasso em vários aspectos da vida e simplesmente aceitou isso. O sucesso dele é a prova viva de que, quando a gente abandona essa máscara de perfeição que tantos profissionais vestem todo santo dia, e abraça o fracasso de frente, é aí que a gente consegue alcançar um triunfo genuíno e totalmente orgânico. Indo para a seção 3, vamos falar de filosofia budista e biologia prática. Afinal, qual é o papel do sofrimento? A filosofia budista já ensina há milênios que o sofrimento é uma parte inerente e inevitável da vida. Não tem como fugir, é impossível. Em paralelo, a biologia evolutiva diz basicamente a mesma coisa, só que de um ponto de vista puramente científico. Ela mostra que o sofrimento e a insatisfação são mecanismos biológicos cruciais. Pensa bem, a dor física nos avisa sobre lesões, certo? A dor emocional funciona igualzinho, avisando que a gente precisa mudar, agir e resolver os problemas para conseguir sobreviver. O desconforto não é um erro no sistema, ele é uma funcionalidade natural e super útil. Então, a conclusão inescapável que tiramos daqui é esta: os problemas nunca desaparecem. Eles apenas recebem um upgrade. O estagiário, por exemplo, tem o problema de não ter dinheiro nenhum. Já o CEO tem o problema de ter que gerenciar uma crise que pode afetar milhares de empregos. A verdadeira felicidade não é uma linha de chegada imaginária onde os problemas deixam de existir. A felicidade, de fato,
É o processo ativo de resolver problemas que a gente gosta de resolver. Entramos agora na seção 4, o nosso guia prático para escolher seus problemas. O material de origem sugere uma técnica que podemos chamar de descascar a cebola da autoconsciência. E são 3 passos simples. Passo 1. Identifique a emoção crua. É raiva? Ansiedade? Passo 2. Pergunte o porquê. Por que estou tão frustrado com esse projeto? Isso vai revelar qual é a métrica de sucesso que está sendo usada ali. E o mais profundo, o passo 3. Avalie o valor pessoal que está escondido lá no fundo. Por que eu acho que ir mal nessa apresentação me transforma num profissional horrível? Essa metodologia passo a passo é absolutamente essencial para a gente identificar quais problemas realmente valem o nosso suor e quais são só distrações tóxicas. E essa tabela aqui ilustra de forma brilhante a diferença entre construir uma carreira saudável e caminhar direto para o esgotamento. Valores bons são coisas internas, controláveis e focadas no processo, como a honestidade ou a humildade. Já os valores ruins dependem totalmente de fatores externos, como riqueza material ou aquela necessidade chata de estar sempre certo, e isso gera problemas gigantescos. Adotar valores controláveis é, sem dúvida, a nossa melhor defesa contra a ansiedade e o burnout corporativo. Por quê? Porque devolve o poder para as nossas próprias mãos. Chegamos à nossa 5ª e última seção, o poder de estabelecer limites. O ponto crucial aqui é entender uma separação que é simplesmente vital. A culpa diz respeito ao passado, é sobre avaliar quem causou o estrago. Já a responsabilidade diz respeito ao presente, é a escolha de como vamos reagir àquilo. Vamos supor que o ambiente de trabalho é tóxico e o gerente age de forma completamente abusiva. A culpa é 100% dele, mas a responsabilidade de impor um limite, de começar a mandar currículo para procurar um emprego novo ou de mudar a forma como isso atinge a saúde mental, isso pertence inteiramente à pessoa que foi afetada. Ter esses limites muito bem definidos funciona como um escudo no mundo corporativo. A gente precisa saber diferenciar culpa de responsabilidade, como acabamos de ver, e, mais importante, precisamos nos recusar a carregar a bagagem emocional dos colegas de trabalho ou assumir as falhas que não são nossas. É fundamental abraçar aquele desconforto inicial de dizer um grande e sonoro não para projetos e demandas que passam por cima dos nossos valores. Desse jeito, a nossa energia é direcionada só para aqueles problemas que a gente escolheu resolver de forma consciente. E olha, isso afasta muito aquele esgotamento mental desnecessário e é um baita remédio contra a síndrome do impostor. Então, para amarrar os pontos centrais da nossa aula de hoje, nós vimos que essa pressão absurda por positividade constante só alimenta um ciclo sem fim de exaustão. Entendemos que abraçar o fracasso e a dor não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário, é uma necessidade biológica para a gente crescer de verdade. Descobrimos também que a felicidade não é ficar deitada numa rede na praia sem fazer nada, mas sim a ação de resolver problemas que tenham significado. E por fim, aprendemos que assumir a responsabilidade pelas nossas reações é o que gera a força necessária para colocar limites firmes. É exatamente assim que a gente desmonta essa busca exaustiva pela perfeição. E para encerrar nossa exploração de hoje, fica aqui uma provocação. A grande pergunta da vida não é como eu posso evitar o sofrimento, porque, como a gente viu, o sofrimento e os problemas são 100% inevitáveis. A pergunta que realmente define uma carreira e uma vida com propósito e equilíbrio é: que tipo de dor vale a pena enfrentar? Pensem nos seus valores e nas batalhas que realmente querem e merecem ser lutadas. Espero que essa nossa aula tenha trazido um pouco mais de clareza. Continuem questionando tudo e, principalmente, escolhendo os seus problemas com muita sabedoria. Até a próxima!